existe com propósito, ninguém pertence a nenhum lugar e todo mundo vai morrer. Vem assistir TV. Que diferença faz se Deus existe ou não? No vídeo anterior, vimos que um mundo sem Deus inevitavelmente está fadado à morte e destruição. Tudo aquilo pelo que lutamos durante nossa história, seja por paz, amor, igualdade, etc., em último caso, não terá o menor sentido. Pois se no fim tudo acabará, por qual motivo eu deveria continuar a lutar? Porque Sísifo deveria empurrar a pedra até o topo da montanha, se no fim ela voltaria ao início e ele tornaria a fazer tudo novamente, para sempre? Vejam, o que dá sentido à vida do homem não é a imortalidade. Sísifo poderia empurrar a pedra até o topo da montanha para sempre. No entanto, ele estaria mesmo feliz? No primeiro vídeo, vimos que as principais perguntas que qualquer homem pode fazer estão relacionadas à sua própria vida, ou pelo menos da forma como ele encara a sua vida. Segundo o estudo da OMS, o número de depressivos no Brasil já ultrapassa os 11 milhões. Em 16 anos, o número de mortes relacionadas com depressão cresceu 705% no Brasil. Houve também um aumento no número de suicídios, passou de 6.743 para 10.321 no mesmo período, uma média de 28 mortes por dia. Alguns dos sintomas da depressão são sentimentos de solidão, tristeza excessiva e até mesmo a perda de interesse pela vida. O homem tem perdido as esperanças e isso muitas vezes o leva a desistir da própria vida. Sem se dar conta, acabam respondendo a principal pergunta para Camus, mas ao invés de abraçarem o absurdo da vida, preferem tirar a própria vida, preferem não viver nesse espetáculo de mau gosto. No entanto, se Deus existe, Ele é o nosso Criador, e criaturas não se definem, elas são definidas por quem as criou. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Santo Agostinho. Assim como a lâmpada precisa da eletricidade para dar sua luz, ou o galho precisa de uma árvore para estar na árvore e dar o seu fruto e viver, nós dependemos de Deus para existirmos com sentido, pois fomos criados para isso. Deus marcou o tempo certo para cada coisa e colocou no coração do ser humano a eternidade, o desejo para entender o que aconteceu e o que vai acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele fez. Deus é o início de todas as coisas, e elas existem por causa dele. Por isso que ao retirarmos Deus da nossa vida ou da existência, acabamos por tirar aquilo que dá propósito a tudo, pois tudo existe para Ele. Nós existimos para conhecer a Deus, e ao conhecê-lo nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Ele, de forma que Ele nos dará a vida eterna e a imortalidade. Disse Jesus, e a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Ou seja, para Jesus, vida eterna não é apenas não morrer, mas sim viver com sentido, porque quando vivemos para conhecer a Deus, passamos a viver o propósito para o qual fomos criados. Vivemos para conhecer a glória de Deus. Antes não tínhamos vida eterna, porque não poderíamos conhecê-lo. Só podemos conhecer a Deus por meio de Cristo. Lembre-se que a morte sem a esperança de uma sobrevida anula o real sentido da vida, mas a imortalidade em si não dá o sentido para a vida, pois uma vida sem um propósito pleno e real continua sem sentido, ainda que exista de uma forma imortal. Por isso, o sentido da vida presente deve nos indicar a um propósito para além da própria vida: Deus. Quem sou eu? Você se pergunta. Você é meu filho, responde Deus. Por que eu existo? Para me conhecer e me amar, para que, me amando, espalhe esse amor pelo mundo. Para onde eu vou? A morte não é o fim. Eu darei vida eterna
para todos que crerem em meu nome. Você existe por um propósito. A tua vida tem um sentido. Quando Jesus fala sobre a vida eterna, ele se refere à plenitude que ele dá a quem o recebe. Por isso, ele diz que aquele que beber da fonte da água da vida jamais terá sede, ou que rios fluirão do interior de quem o receber, pois essa pessoa estará cheia de Deus. Em Cristo, a imortalidade não é um fim em si mesma. Ela existe para nos tornar mais semelhantes a Cristo, pois quanto mais vivermos, mais teremos a aprender sobre o Deus infinito. Ou seja, a finalidade da imortalidade é Cristo. Para que possam entender melhor, Cristo é a vida eterna. Aqueles que têm a vida eterna é porque conhecem a Cristo e está cheio de Cristo. E Cristo nos dará a imortalidade para que sempre e sempre possamos estar cada vez mais plenos da vida eterna, porque teremos um Deus infinito para conhecer, ou seja, um propósito infinito, pleno e eterno. William Craig, um apologista cristão, escreveu isso no seu livro Em Guarda. Não sei se você já sentiu isso, mas essa raiva e desespero interiores acabam nos consumindo por dentro, tornando cada dia miserável, apenas mais um dia para suportar. Eu não conseguia enxergar um propósito para a vida, nada mais importava realmente. Clamei por toda a raiva e amargura que haviam crescido dentro de mim, e na mesma hora senti uma tremenda alegria tomando conta de mim, como um balão que vai se enchendo a ponto de estourar. Lembro-me de ter corrido para fora de casa. Era uma clara noite de verão, e dava para ver a Via Láctea tomando conta do horizonte, de um lado para o outro. Enquanto admirava as estrelas, pensei, meu Deus, finalmente te encontrei. Craig continua, mas se alguém me perguntar a principal diferença que Cristo fez na minha vida, direi sem hesitação, ele deu sentido à minha vida. Antes de conhecer Cristo, vivia na escuridão, no desespero de uma vida afastada de Deus. Conhecer a Deus imediatamente deu um significado eterno à minha vida. De agora em diante, as coisas que eu fazia estavam carregadas de um sentido eterno. De agora em diante, a vida importava. De agora em diante, eu podia me levantar cada dia, pois cada dia era um dia que eu caminhava com Deus. De forma que, enquanto no cenário naturalista, nós e o universo só existimos sem um propósito objetivo e estamos indo para a morte, para Deus receberemos a imortalidade, um corpo semelhante ao de Cristo, para então sermos dotados de uma capacidade infinita de conhecer a Deus plenamente, de forma que seremos cada vez mais cheios dele, mais cheios de significado e sentido, plenos. E como Deus é infinito, nossa vida jamais perderá o sentido, pois sempre haverá o que conhecer sobre Deus, e principalmente teremos vida. Tudo estará centralizado novamente, da onde jamais deveria ter saído, em Cristo. No fim, que é apenas o início de uma nova era, Deus restaurará a glória do universo. Ressuscitará cada pessoa, de cada época, de cada tempo, de cada século, de cada tribo e língua, tornando cada um parte de um só povo, para que juntos o homem, natureza e criação celebrem o canto da redenção. Gratos, louvaremos a Deus que nos resgatou do poder da morte e para louvor de sua glória nos deu sentido e propósito para vivermos. A vida tem um sentido. Há uma esperança.